Olá pessoal, estamos aqui para mais um Mártires Vivendo por Cristo e neste momento nós vamos começar um novo bloco, um pequeno trecho que vai do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ler esse trechinho daqui a pouco e não se esqueça que logo depois do nosso bate-papo aqui, olhando o texto e tudo, nós vamos ter aquele tempo lá no aplicativo Zoom, onde vamos poder conversar um pouco, tirar dúvidas ou quem sabe até mesmo compartilhar alguma percepção a respeito desse trecho. Hoje nós vamos ver apenas os dois primeiros versículos, o 1 e o 2 desse bloco, mas eu vou ler tudo, porque faz parte de um contexto para nós, e nós estamos dentro de um grande bloco que vai do 3,13, de 1 Pedro 3,13 até o 4,19, que nós intitulamos aqui o encorajamento dos santos. E esse trechinho de agora é o encorajamento dos santos que sofrem mesmo sendo retos, que é o tema desse pequeno bloco. Então vamos lá, eu vou ler aqui com vocês e logo em seguida nós vamos começar a nossa caminhada por dentro desse pequeno bloco. Vamos ler então esse trecho. Diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, então aqui estamos nós com um novo texto, sendo que o trechinho sobre o qual vamos nos debruçar está aqui nesses dois primeiros versículos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então vamos agora começar a discorrer um pouquinho sobre o nosso texto. Versículo 1. Nele nós vemos claramente que Pedro chama os leitores para um exame, obviamente pessoal, mas também de corpo, como coletividade, como comunidade, mas chama os leitores da carta a examinarem atentamente seu estilo de vida, olhando para os sofrimentos de Cristo, numa espécie de volta temática a certas partes da carne, e numa espécie de preparação dos crentes para o fato de que, assim como Cristo, eles também deveriam enfrentar sofrimentos físicos. Aqui ele já se refere à questão física e não apenas à questão emocional, moral, nada disso, mas aqui ele já está preparando o povo para algo físico mesmo, uma perseguição física. Não que antes ele não tivesse feito, mas aqui ele está sendo absolutamente objetivo. Quando ele começa o versículo 1 com ora, ora, tendo Cristo sofrido na carne, a primeira impressão que nós temos é que isso se refere, ora, é uma forma de expressar
é a continuidade do último versículo que foi falado anteriormente, o 22, mas na verdade é o 18, porque é lá que ele fala do sofrimento físico de Cristo, incluindo o fato de ele ter morrido na carne. E é interessante que no versículo 18 ele fala de Cristo ter morrido na carne, e agora, nesses 6 primeiros versículos do capítulo 4, Pedro repete 4 vezes essa mesma expressão na carne. 2 vezes no versículo 1, uma vez no versículo 2 e uma vez no versículo 6, onde ele ressalta a importância da expressão aqui de Pedro, né? Vamos lá. Quanto à expressão em si, na carne, né, Calvino diz que, a respeito do versículo 1, é preciso notar que a palavra carne é aqui expressa 2 vezes, mas em sentido distinto. Porque quando ele diz que Cristo sofreu na carne, o que tem em mente é que a natureza humana de Cristo assumiu, que Cristo assumiu de nós, ou seja, a nossa semelhança, essa natureza se fez sujeita à morte. Isso é, Cristo, como homem, naturalmente morreu no suplício, né, como nós sabemos. Na segunda sentença, que se refere a nós, carne significa corrupção e a pecaminosidade da nossa natureza. E assim, sofrer na carne significa a negação de nós mesmos. Então, Calvino coloca essas 2 questões. E nós vamos ver que há outras possibilidades dessa mesma expressão ao longo do texto aqui. Nós notamos qual é a semelhança entre Cristo e nós e qual é a diferença. Ou seja, como o sofrimento que teve na carne, ele o recebeu de nós, assim a totalidade da nossa carne deve ser crucificada. Já com relação ao versículo 2, né, que aparece mais uma vez, ele entende que a palavra carne significa a vida, a presente vida. Como em Hebreus 5:7 está escrito, nós podemos ler: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então aqui está falando de vida, ou seja, ele, Jesus, nos dias desta sua vida terrena, vamos dizer assim, enquanto ele estava por aqui, então diz respeito exclusivamente a isso no versículo 2. Quando nós olhamos para esse trecho, há 2 coisas que chamam a atenção. Uma delas é a respeito do estar prontos para o sofrimento e outra coisa de ser chamados para o sofrimento. Então Pedro fala sobre o fato de, quanto a prontos para o sofrimento, o fato de uma das bênçãos de ser um cristão ser, na verdade, a nossa identificação com Cristo e os privilégios que resultam dessa semelhança. Isso não nos faz supor de forma alguma que elas vão resultar em sermos amados e respeitados pelo mundo, porque isso não acontece mesmo. Mas isso resulta no fato de Deus também nos permitir sofrer à semelhança de Cristo. Então, de fato, Pedro mostra claramente que aqueles que são mais abençoados na fé sofrem mais, e isso é um paradoxo interessante que Pedro demonstra aqui no seu texto. A vida cristã é um chamado para a glória por intermédio de uma jornada de sofrimento. Isso acontece porque aqueles que estão em Cristo estão inevitavelmente em disparidade com as coisas do nosso tempo, da nossa cultura, da nossa sociedade. Não existe harmonia entre a vida de um cristão e os conceitos do mundo. Então, como disse João, uma pessoa não pode amar a Deus e ao mundo. Isso está lá em 1 João 2,15. E além disso, Tiago também falou: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. E aí você pode olhar tanta coisa estranha acontecendo, inclusive no meio da Igreja de Cristo, de gente que quer ser amigo de Cristo e amigo do mundo ao mesmo tempo. E Tiago disse, não tem jeito, né? Ou é uma coisa ou é outra. Chamados para o sofrimento, porquanto para isto, ou seja, para o sofrimento mesmo, fostes chamados. Isso está lá em 1 Pedro 2,21, nós já estudamos isso. E apesar desse, isso faz parte da temática do sofrimento em 1 Pedro, e apesar desse versículo parecer destacar que nós somos chamados para o sofrimento, na verdade ele se refere à última parte do versículo 20, onde nós lemos: quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, e isto é grato a Deus. Nós estudamos isso e essa expressão, ser grato a Deus aqui,
não é de nós agradecermos a Deus, mas de nós recebermos graça de Deus por essa razão. Quando cristãos suportam o sofrimento com paciência, isso agrada a Deus. Anteriormente, no capítulo 1 de 1 Pedro, ele declara que os cristãos são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nosso mundo tenebroso se ofende, geralmente é hostil para com aqueles que representam o Senhor Jesus Cristo. E na sequência nós vemos que Pedro repete o mesmo comentário e se dirige aos leitores assim: é melhor, se essa é a vontade de Deus, sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. 3,17, a gente viu há pouco tempo isso aí. Ele continua seu discurso ao falar da razão para a morte de Cristo, versículo 18, e nisso os crentes não são capazes de seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Então aí a gente não consegue imitar a Cristo, porque lá nós sabemos que o justo morreu pelos injustos. E nas palavras de Paulo, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Está lá em Romanos 6,10. O verbo armar-se, que está aqui no começo desse versículo, e Pedro usa para incentivar os crentes a agir, é um termo de uso militar, que aliás os autores do Novo Testamento faziam bastante. Era algo comum na vida deles, A sociedade era encharcada de tropas romanas, então era muito fácil você ver elementos e interagir com elementos dessa ordem. E esse termo então se refere a um soldado tomando as suas armas para lutar contra o inimigo. Isso é armar-se, é preparar-se com as armas de que você dispõe para enfrentar o inimigo. Vamos observar que Pedro identifica os leitores com Cristo. A palavra também faz a ligação. O cristão, porém, ele vai se armar não para o combate físico, mas para um combate espiritual, nesses termos aqui. O versículo em si, ele diz o seguinte para nós: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento. Ora, assim como Cristo sofreu na carne, nós também vamos nos armar desse mesmo pensamento. É isso que o autor quis dizer aqui para nós, tá bom? Então nós temos alguns outros exemplos no Novo Testamento sobre isso. Em Romanos 13:12, lemos assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Lá em 2 Coríntios 6:7, nós lemos: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Em 2 Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Inclusive aqui mostra uma utilidade da arma, que é eliminar sofismas, enganos. E o muito conhecido de todos nós, Efésios 6:11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós chegamos ao versículo 2 agora, que diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O tempo que vos resta na carne, ou seja, o resto da vida de vocês. Bom, aqui é um negocinho bem direto que Pedro fala, usando essa metáfora, de estar na carne, mas no sentido de ser vivo. Então, o tempo que vocês ainda têm de vida, o que vocês ainda têm por viver, é o resto, no sentido de que vai acabar mesmo. Então, essas palavras parecem agorentas, como se os leitores estivessem prestes a morrer. E, na verdade, é isso mesmo que Pedro quer que todo mundo pense. Ele quer que o seu leitor, e hoje nós somos seus leitores, nos lembremos da brevidade da vida. A vida é fugaz, a vida é breve, a vida passa, ela é absolutamente passageira. Em geral, nós medimos a nossa expectativa de vida com ordem de grandeza, como 70, 80 anos, se não acontecer nada no meio do caminho. Mas muito comumente as pessoas nem chegam a isso. Agora, o interessante que Pedro nos lembra aqui é que esse tempo é uma dádiva de Deus.
qualquer tempo de vida que a pessoa tem é uma dádiva de Deus, só que é limitado, ele tem prazo de validade. A Escritura usa a expressão o tempo se abrevia, lá em 1 Coríntios 7, 29. Por quê? Porque bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então tudo depende de que o tempo de graça ainda concedido, ou seja, o resto da vida que ainda temos para viver, seja vivido apropriadamente, não como nécios, mas como sábios. Aí a gente pode recorrer a Paulo, lá em Efésios 5, 15 e 16. Quanto a já não vivais, ou seja, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, esse já não vivais, quando nós lemos o que Calvino comenta a esse respeito, ele considera que o caminho para a concessão do pecado, a saber, que renunciando às concupiscências dos homens, negligenciemo-nos em modelar nossa vida segundo a vontade de Deus. E assim, ele aqui inclui as duas coisas nas quais consiste a renovação, a destruição da carne e a vivificação do espírito. Logo, o curso do bom viver começa com a primeira, mas temos de seguir em frente rumo à segunda. E assim Calvino fala dessa pequena construção aqui, já não vivais. Já não vivais o quê? De acordo com as paixões dos homens. Como homem redimido por Cristo, como será que ele vive a sua vida diária? O verbo viver aqui, na verdade, significa conduzir a vida, como nós podemos ver também lá em 1 Timóteo 2:2, quando podemos ler em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isso está relacionado diretamente ao comportamento do ser humano, que pode refletir tanto costumes do mundo quanto a obediência à vontade de Deus. Então Pedro aqui, que já tinha exortado seus leitores a não se amoldarem às paixões carnais que eles tinham quando viviam na ignorância da lei de Deus, isso nós podemos ler em 1:14, 2:11 e vamos ler em 4:3, mais uma vez ele os faz lembrar do seu passado, e exatamente por isso é que ele dirige a sua atenção para a obediência a Deus. Então o contraste entre as paixões dos homens e a vontade de Deus torna-se uma coisa gritante aqui no texto. Não é uma coisa de só menos importância. Ele destaca porque ele quer que seja realmente gritante essa diferença. Os dois são mutuamente excludentes. As paixões dos homens não convivem com a vontade de Deus. E se estivermos sob a vontade de Deus, teremos que nos afastar das paixões dos homens. Uma coisa exclui a outra. E os crentes devem saber que não podem seguir a ambos os desejos, os desejos carnais e os desejos santos. O que pode ser comparado com Romanos 6, 2, 6 e 7, que diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E com 1 João 2, 16 e 17, nós também temos aí uma palavra de confirmação, quando diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ok, pessoal, hoje nós chegamos ao fim. Foi um pouco mais curto, porque nós também não podíamos entrar no próximo trecho, porque aí já teríamos a necessidade de um tempo bastante mais elástico, e não é o nosso desejo aqui. Mas nós então vamos daqui a pouquinho nos reunir, vamos ter um tempo em que vamos poder refletir melhor sobre tudo isso juntos, vamos conversar e quem sabe até descobrimos novas e mais profundas verdades aqui reveladas pelo Senhor através do seu texto que nos foi dado por Pedro, nosso irmão do passado, mas um texto tão vivo, tão real,
tão pródigo para os nossos dias. Então gostaria de agradecer a sua presença. Fique atento aí nos nossos meios de contato, através da nossa mídia virtual, mídia eletrônica, a fim de também se lembrar do link do Zoom, onde estaremos daqui a pouquinho às 20 horas e 15 minutos. Ok? Que Deus abençoe você. Quero, portanto, agradecer e desejar que você tenha sido abençoado por esse tempo refletindo sobre esses 2 versículos da Palavra de Deus. Daqui a pouquinho, então, estaremos juntos e que Deus abençoe você poderosamente.